Olá, tudo bem? A capa do meu próximo livro, parte 2. Há 2 semanas eu mostrei aqui as 5 opções de capa do meu próximo livro. São estas: 2, 3, 4, 5. Eu mostrei também, informei o resultado de uma votação surpreendente que eu obtive e que levou a um impasse, porque 2 capas chegaram ao empate. Esta, a número 5, empatou com esta, a número 4. Aí aconteceu o que eu não esperava também, e muito bom esse resultado, essa continuidade. Eu continuei recebendo votos para as capas e comentários, de forma que esse resultado dessa continuidade do recebimento de votação eu vou informar daqui a pouco, não agora, não hoje, mas eu quero dizer daqui a algumas semanas. Por enquanto, hoje, o que eu quero fazer é compartilhar com vocês comentários de pessoas que, além de votar, fizeram verdadeiras resenhas de avaliação das capas. Isso me surpreendeu também, porque você podia apenas votar. Muitas pessoas apenas votaram e isso é muito legal. Mas outras pessoas também fizeram comentários que sintonizaram com o que eu pensava, com o plano das capas, ou não, acrescentaram coisas, informações que eu nem tinha captado. Mas vamos lá. Uma das respostas, uma das votações, incluiu a resenha de uma pessoa. Eu não vou identificar os nomes, mas essas resenhas podem ser vistas, aliás, nas redes sociais, e outras eu recebi via WhatsApp. Uma dessas avaliações diz o seguinte: ela começa dizendo que ressalva que está avaliando o visual da capa sem conhecer o conteúdo. O propósito da pesquisa, da enquete, né? Não é uma pesquisa, a pesquisa é um jeito de falar. Mas o propósito desta enquete, desse pedido de colaboração para decidir a escolha da capa, considera, evidentemente, que a pessoa não conhece o conteúdo do livro. Ela vota apenas pela capa. E essa é uma relação que você encontra quando você vai numa livraria. Você vê na estante um livro e, sem conhecer o autor, nem o título, nem o conteúdo do livro, o que te atrai, que te chama a atenção, ou não, é a capa. Daí a necessidade de compartilhar essas opções de capa com vocês. Então essa pessoa abre com essa ressalva e ela diz que a capa 4, esta aqui, uma das 2 que chegaram ao final empatando com a capa 5, esta aqui. Então, esta capa 4, esta pessoa achou clichê, óbvia, em comparação com o título Um Brinde ao Nada, óbvia por causa dos cálices. Ela também faz uma menção à capa 2, esta aqui. Ela diz que achou sem força, a não ser que o conteúdo fosse ligado a tema do feminismo ou de questão social.
ela diz inclusive que parece um cabelo, realmente é um cabelo de mulher. A capa 1, essa mesma pessoa diz que essa capa 1 faz, no entender dela, alusão a uma crítica de jornal, acha que ela é menos, entre as capas, entre as opções, esta aqui é menos convidativa. E a capa 3, ela achou que, ela usou esse termo, esse é o título menos convidativo na opinião dela. Agora, a capa 5, que ela mais gostou, essa daqui, a capa da lua no fundo preto, ela diz o seguinte: a impressão que essa capa causou nela. Convite à reflexão, instigante, ilusão de ótica, inteligente. Ela acha também que evoca ilusão da vida ou uma celebração, fim de festa. Ela também, esta capa, na opinião dela, é aberta a várias interpretações. Outra interpretação, inquietude da existência. E a lua dá uma ideia, na opinião dela, dá uma ideia de universo, tipo o que a gente está fazendo aqui, por que estamos aqui nesse mundo. Uma outra pessoa disse que vota na capa número 5, mais escura. Então ela foi atraída pelo tom escuro da capa. Não faz outro comentário. Tem um comentário aqui que diz que sobre a capa 4, fala o seguinte: poderia ser a taça caída sem o líquido vermelho, no fundo preto, com a lua. Ela imaginou uma taça caída aqui no fundo preto, com a lua. Uma taça, por exemplo, aqui, é uma opção criativa também. Uma outra votação, um outro comentário, ficou interessante também. Ficou em sintonia com o resultado da primeira votação, da contagem dos primeiros votos. Ela diz que as duas capas me deixaram indecisa. É uma mulher que deu essa resposta. E um outro comentário votou na capa 5, o voto na capa 5, o comentário foi o seguinte: contexto enigmático, pelo tom de preto que evoca alusão ao nada, alusão ao inconcebível e ou ao inabitável, alusão ao desconhecido jogo da vida. Um carrossel de situações inesperadas ou inesperáveis, como ele escreveu. A capa 5, numa outra votação, o comentário foi de que o nada está expresso na imagem. Houve um outro comentário que disse que a capa 2 se referiu a esta capa. Parece um cabelo de mulher. Como eu falei no início, é um cabelo de mulher mesmo.
E houve um outro comentário de que a capa 4 evoca um brinde. Esses comentários são muito bons porque eles podem oferecer pontos de vista que não foram pensados e que podem ser considerados ou podem orientar, e esse foi o objetivo, a definição por uma dessas opções. Ao mesmo tempo, sabia-se que haveria dificuldade, já que a dificuldade era da edição, e daí a alternativa de expor, compartilhar para ver o que outras pessoas achavam, essa dificuldade também ia ser transferida para outras pessoas. Mas ouvir o que outras pessoas têm a dizer é muito importante para formar a nossa convicção e para chegar a um resultado que seja o melhor possível. Porque a capa, ela, assim como a gente costuma se referir a uma pessoa, no livro, a capa é a primeira impressão. Você tem que acertar na capa, sob pena de, por um erro, você afastar leitores ou potenciais leitores. E se você acertar, você pode atrair pessoas que se tornam leitores, mesmo que inicialmente, mesmo que elas possam não ter gostado tanto do título, mas um título que esteja numa capa, inserido numa capa legal, pode também ser atrativo. Uma falta que eu senti é de nenhum comentário sobre o título. Isto me surpreendeu, porque eu acho um título bom, mas ninguém comentou o título. Ou a falta de comentário pode significar que o título está correto, tá? Então, esta é a ideia que eu queria compartilhar com vocês sobre as opiniões que eu recebi. A capa ainda está com votação aberta. Você pode se inspirar nesses comentários para comentar o que você achar possível, necessário, e eu agradeço muito. Esqueci de me identificar, eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro O Ódio Solto no Pasto, e gostaria que você, é um pedido, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, recomende, e eu agradeço antecipadamente. Se você quiser, que não votou, quiser continuar votando e comentando, eu ainda estou recebendo votos nessas capas e os comentários. Repito, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4 e capa 5. Eu vou receber o seu voto e o seu comentário com muita alegria, satisfação e agradecimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, até o próximo episódio.